dia, graça e paz. Vocês estão bem, irmãos? Amém, glória a Deus. Deus é bom demais. Amém? Aleluia. Olha, já que vocês fizeram isso, eu vou pedir para que você que está na lateral, se você puder vir aqui para a fileira central, por favor. Podem ficar aí, vocês podem ficar aí, não tem problema não. Vocês que estão aqui, por favor. A gente sempre pede para poder se concentrar, né? Porque fica melhor para o ângulo assim de nós ministrarmos. Vocês estão bem, irmãos? Amém. Eu também estou bem. Como Cássia falou, ontem nós tivemos um culto poderoso, uma palavra extraordinária. Nosso último encontro de mulheres do ano foi tremendo. Eu me sinto tão, irmãos, honrada por estar ministrando no nosso último culto de missões do ano. Nós olhamos, né, o nosso ano e nós vivemos tantas coisas nesse ano. Com respeito ao tema, né, de hoje, que é missões, nós recebemos tantos missionários, né? Tantos missionários passaram por aqui. Na verdade, a Suênia foi esse ano também? Ano passado. Mas vieram missionários esse ano, né? O Ronaldo e Liliane, que estão retornando para Moçambique. O próprio pastor Jean e Elza, né, que em novembro estão voltando, né, para o Chile e agora com a missão Arica, estão indo para Arica, para essa nova missão. Tivemos o Rafael Lute, que já é da casa, que também é missionário, que está inclusive indo para o Chile, né, assumir a obra lá em Santiago. Se já não foi. Então, nós temos essa veia missionária mesmo. E... Oi? O Josué, olha aí. Nossa, nós tivemos o Josué com a gente, que há mais de 15 anos não vinha ao Brasil. Ele está lá no Japão, já retornou. Nós estamos o acompanhando pelas redes sociais, estamos vendo lá. Agora ele está com o Luca Martini, sendo intérprete do Luca Martini, que está, né, em missão lá no Japão, evangelizando. Eles estão afogueados por lá. Sabe, irmãos, eu estou muito feliz por estar essa manhã aqui compartilhando essa palavra, principalmente porque de quem vamos falar é maravilhoso. É maravilhoso falar de quem vamos falar, né? Que é o maior missionário de todos. A Cássia já deu um spoiler daquilo que o Senhor colocou no meu coração, né? Eu queria muito que vocês ficassem aí o culto inteiro, né? Mas podem descer. Lembrei de vocês. Fala, obrigada, a gente agradece. Mas, na verdade, eu não esqueci, não. Porque o negócio está tão bom aqui, sabe? O ambiente está tão gostoso, está tão bom, que eu estou pensando aqui. Deixo, não deixo. Mas Irmãos, você pode fechar os seus olhos? Vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã. Nós te damos graças por esse tempo em que estaremos expostos à sua palavra. Te damos graças pelo tempo que nós passamos aqui, exposto à adoração por meio da música, exposto, Senhor, a esse momento missionário, Pai, nessa casa. Somos tão gratos ao Senhor por aquilo que o Senhor tem despertado em nós, por aquilo que nós temos vivido. Somos tão gratos, Pai, pela passagem de tantos irmãos, como eu citei, aqui nesse lugar, Pai, e avivando a chama de missões no nosso coração. Obrigada, Pai, pela vida do nosso pastor, que sempre nos impulsiona, sempre, Pai, coloca essa brasa, mantém essa brasa aquecida, viva em nós, Pai. Somos tão gratos, Senhor, pela nossa igreja ter essa veia missionária, e gratos somos, Pai, por hoje nós estarmos juntos aqui em unidade, para estar expostos à sua mensagem, Pai, aquilo que o Senhor tem para compartilhar conosco. Eu sou grata ao Senhor por essa oportunidade de compartilhar essa mensagem com os meus irmãos, e também, Pai, sou grata porque eu creio que essa palavra cairá no bom solo do nosso coração. Pai, nós temos percebido as águas, elas subindo mesmo nesse lugar.
nós temos percebido que nós estamos nos aprofundando à medida que essas águas elas têm subido, Pai. E eu creio que hoje será mais uma manhã, Pai, de despertar, mais uma manhã onde nós sairemos daqui com a consciência, Pai, do reino latente, viva em nós, Pai. Muito obrigada, Senhor, por olhos e ouvidos atentos, abertos, atentos para ouvir a sua boa mensagem, Pai. Obrigada, Senhor, por corações e mentes alinhados à sua palavra, alinhados à mensagem que será semeada, Pai. E eu te dou graças, Senhor, por esse ambiente totalmente favorável, Senhor, para que a sua palavra, ela possa, sem nenhum tipo de resistência, Senhor, encontrar um lugar no nosso coração, Pai. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, nós vamos falar hoje sobre o maior missionário de todos, amém? Que você sabe bem quem é, né? Jesus, ele foi o maior missionário de todos. Jesus, ele foi aquele que entendeu muito bem o seu chamado, ele entendeu muito bem a missão que foi proposta a ele, que foi dada a ele. E nós, irmãos, fomos chamados a realizar as obras do Pai. Assim como Jesus, como filhos de Deus, nós temos uma missão. E essa missão, ela é muito clara. Essa missão, ela também é muito específica. Amém? Então, e que missão é essa? Reconciliar o mundo com Deus. Então, esse é o nosso propósito. Esse é o nosso propósito de vida. Você pode repetir comigo? Meu propósito de vida é reconciliar o mundo com Deus. Então, esse é o nosso propósito de vida. A nossa passagem por esse mundo, e quando eu falo a nossa passagem, eu não estou me referindo apenas a você que está aqui, a você que já tem o conhecimento de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas quando eu falo a nossa passagem pelo mundo, eu estou me referindo a todo ser humano. Amém? Estou me referindo a todo aquele que foi criado imagem e semelhança de Deus. Porque todo ser humano, tendo ou não a consciência que nós já alcançamos, foi criado à imagem e semelhança de Deus para um fim, para um propósito muito claro, irmãos, e muito específico. Então, hoje nós olhamos para o mundo e nós vemos que muitas pessoas não atingiram ainda a consciência que eu e você já atingimos. Amém? Mas nós olhamos o mundo e nós vemos algumas questões no mundo que ainda não estão bem resolvidas. E quando eu falo mundo, eu estou falando de pessoas. Amém? Nós olhamos as pessoas que estão perambulando, literalmente perambulando pelo mundo, e nós vemos que essas pessoas ainda não têm questões muito bem resolvidas. Né? Que questões são essas? De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Essas são questões vitais para o ser humano. Amém, irmãos? E quando nós olhamos, nós vemos que essas pessoas, elas ainda não têm um sentido, um propósito. E eu quero, irmãos, mexer com você essa manhã e trazer você para uma consciência. Você tem um propósito. Irmãos, você não pode viver como se você não tivesse um propósito. Porque você tem um propósito, volto a dizer, e esse propósito, ele é muito específico, ele é muito claro, ele está explícito na palavra. Você e eu não podemos viver como as pessoas do mundo, irmãos, que estão aí perambulando pelo mundo, batendo em várias portas e não sabem o seu propósito, não sabem a sua missão, não sabem o seu objetivo. E nessa de bater por portas e portas, elas acham até portas que são muito atrativas. E elas fazem daquilo então a sua missão, elas fazem daquilo então o seu objetivo de vida. E, irmãos, eu não sei quanto a você, mas quando eu paro para pensar na eternidade, quando eu paro para pensar que um dia eu vou estar diante daquele que me deu vida, e eu vou ter que prestar conta da minha passagem por esse mundo, isso me dá até nervoso. Não sei você, mas eu fico nervoso, me dá aquele frio na barriga, eu fico nervoso. Eu fico pensando, será que eu vou entregar para ele o suficiente? Será que eu vou entregar para ele
plenitude daquilo para o qual eu fui chamada a ser e fazer, será? Então, irmãos, você e eu, nós podemos bater por portas, à semelhança das pessoas que estão lá fora. Nós podemos achar coisas extremamente atrativas. Nós podemos, inclusive, nessas coisas extremamente atrativas, ter benefícios. E viver até uma vida boa. Mas a pergunta nessa manhã é, essa é a sua missão? Esse é o seu propósito, esse é o objetivo pelo qual você existe. Amém? Então a gente precisa parar para pensar sobre isso. Então, enquanto, irmãos, o ser humano não descobrir o seu propósito, ele nunca vai ser pleno. Inclusive, eu e você que estamos, que já temos esse conhecimento. Qual, Michela? Que somos filhos de Deus e que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Mesmo você tendo essa consciência, se você não desenvolver aquilo que Jesus desenvolveu, você não vai ser pleno. Você corre o risco de, um belo dia, se deparar com o Senhor e apresentar suas obras, esticar suas mãos para Ele e você descobrir que você não foi pleno em você, no seu propósito, na sua missão. Amém, irmãos? Por quê? Porque eu e você precisamos buscar. Eu e você precisamos desejar. Eu e você, irmãos, precisamos fazer tudo o que for possível, tudo o que tiver que ser feito para nos colocar nessa posição. Qual posição? De consciência plena da nossa missão. E deixa eu te dizer uma coisa. Você não precisa descobrir qual é a sua missão. A Bíblia deixa clara qual é. Você não precisa ficar procurando, você não precisa ficar orando. Você precisa orar por estratégias para desenvolver aquilo que já é, irmãos. Aquilo que já foi revelado para mim e para você. Agora, eu não preciso ficar, meu Deus, por que eu nasci? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? Eu não preciso, você não precisa disso, porque a nossa missão, o nosso propósito está explícito na palavra de Deus. Você nasceu para reconciliar o mundo com Deus. Michela, você está falando então que eu tenho que chutar o pau da barraca, sair do meu trabalho e viver como, sei lá. Não estou falando isso. Eu estou falando, irmãos, que a Bíblia fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Enquanto você estiver indo, seja no trabalho, seja na faculdade, seja em qualquer lugar, pregue o evangelho. Reconcilie o homem com Deus. Porque essa é a sua missão, clara e explícita na palavra de Deus. Amém? Aleluia. Então a Bíblia já estabeleceu de forma explícita o nosso propósito. Então quando eu olho para as Escrituras, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos o maior exemplo missionário que já existiu. O maior de todos. Ele é o nosso maior exemplo em tudo, inclusive nisso. Amém, irmãos? Inclusive, ele foi exato, extremamente preciso na sua missão. Mas por que ele foi exato? Por que ele foi preciso na sua missão? Porque ele não tinha tempo para perder. Porque ele cuidava do tempo dele, irmãos. Porque ele amava sobremaneira aquele que o enviou. Porque ele se relacionava com aquele que o enviou. Quando nós estávamos vindo para cá hoje, o Felipe colocou um trechinho do Reels, do apóstolo Guto, ministrando recentemente numa conferência de homens lá. E ele, vou parafrasear, mas ele falou assim, faça o que tiver que ser feito para você cumprir o seu chamado. Irmãos, faça o que tiver que ser, mesmo que doa, mesmo que você chore, mesmo assim, faça o que tiver que ser feito para você não pecar, para você não viver uma vida de pecado, para você cumprir o seu chamado. Ei, deixa eu te dizer nessa manhã, faça o que tiver que ser feito. Amém.
Não importa se você vai dormir menos, não importa se você vai comer menos, não importa se você não vai mais viver segundo o padrão que você quer, que você gosta, não interessa, a sua vontade não interessa. A sua vontade não importa, o que importa é você cumprir o seu propósito. Não importa a minha vontade, não importa o que eu quero, não importa o que minha carne quer, não importa, irmãos, você está aqui. Não importa. O que importa é fazer a vontade daquele que nos enviou. Amém? Então, olha só, vamos ver a palavra, a origem. Eu peguei rapidamente aqui a origem da palavra missionário. Ela vem do latim, missionários, derivado de missio, que significa enviar, mandar em uma missão ou envio. A palavra enviar é o verbo mittere, que quer dizer enviar ou mandar com um propósito. Então, missionário significa literalmente aquele que é enviado para cumprir uma missão. Isso é ser um missionário. Então, diga comigo, eu sou um missionário. Irmãos, independente se você tem um chamado transcultural, como o pastor Jean e a Elza, como o apóstolo Bud, o fundador do ministério que veio dos Estados Unidos para o Brasil, independente disso, independente se você desceu do céu, e claro que não, foi ele que desceu, né? Teve outro que também desceu, foi expulso, na verdade. Não é verdade? Mas independente, irmãos, disso, independente se o chamado é transcultural ou não, você é um missionário. Deixa eu repetir, enquanto vocês estiverem indo por todo mundo, pregue o evangelho. Irmãos, essa é a nossa missão. É por isso que nós estamos aqui. Me dá vergonha. Quando eu vejo, irmãos, eu fico com vergonha alheia de irmãos que fazem da sua missão ganhar dinheiro. A sua missão de vida. Eu fico, irmãos, com vergonha alheia de irmãos que fazem da sua missão comprar, vender, obter. Eu fico com vergonha. Quando irmãos, deixa eu te falar, não fica com raiva não, porque não é de você que eu estou falando, tá bom? Quando esses miseráveis vivem assim. Você teve coragem de falar? Eu não, Paulo que falou. Não fui eu que disse, foi Paulo que falou, inspirado pelo Espírito Santo. Essas pessoas são miseráveis. Se a sua expectativa está apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, não foi eu que disse, vou até beber uma água. Então, eu fico, irmãos, com vergonha alheia de irmãos miseráveis, que têm sua expectativa de vida apenas nas coisas dessa terra. Apenas, e eu não estou dizendo, quem gosta de coisa boa aqui, levanta a mão. Pode levantar, irmão, porque se tu não levantar a mão, eu vou expulsar o cão que está aí. O da mentira. Todo mundo gosta. Quem se alegra em abrir o aplicativo do banco num culto de missões e ter 000 lá? Nossa, como eu sou humilde. Não, você não é humilde, não. Isso não é humildade. Amém, irmãos? Isso não é humildade. Então, nós gostamos de coisa boa, isso é lícito. A entrada do homem no mundo foi através do Éden. Lugar de delícias, de prazeres. Esse é o significado de Éden. Mas, irmãos, a Bíblia também fala em Mateus 6:33, que eu e você devemos buscar em primeiro lugar o reino. Porque todas essas delícias que a gente gosta e que é lícito, vai ser acrescentada. Você entende? Então, olha lá, vamos voltar para cá. Missionário, o que é ser missionário? É aquele que é enviado para cumprir uma missão. Então, vamos ver aqui, e eu vou ler literalmente vários versículos para você e ainda reduzir alguns, porque tem muitos. Então, eu vou ler, irmãos, tá bom? Vou ler só. Vou fazer pequenos comentários e a gente vai seguir, porque não tem muito o que dizer daquilo que nós vamos ler. Amém? Os versículos, eles pregam para nós por si só. E você já está entendendo o rumo da prosa hoje.
Amém? Então aqui, olha só, Jesus, o primeiro missionário a ser enviado. João, Evangelho de João 20, 21. Evangelho de João 20, 21. Diz assim, ó, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Aí, a última parte do versículo, ele fala assim, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, aqui nós vemos que Jesus, ele tinha uma consciência profunda que ele foi enviado. Ele não vivia, irmãos, sem essa consciência. Ele tinha uma profunda consciência que ele foi enviado, que ele tinha uma missão específica para cumprir. João 6,38, Evangelho de João 6,38, ele fala assim, porque eu desci do céu, e ele fala assim, ó, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. O que é isso, irmãos? Senso de alguém que não tinha na sua missão independência. O que isso significa? Eu até vou servir, mas do jeito que eu quiser. Faz o seguinte, não serve não, porque você só vai perder tempo, vai ganhar dinheiro. Porque ganhando dinheiro você pelo menos ajuda alguém. Você está entendendo, irmãos? Olha isso, senso, irmãos. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. A missão dele, nós vemos claramente que ela não era independente, ela era totalmente dependente do Pai. O propósito dele estava alinhado ao Pai dele. A missão dele estava alinhada à missão do Pai dele. Então, irmãos, isso para a gente, trazendo para mim e para você aqui, nesses tempos modernos que nós vivemos, é o seguinte, é você esmurrar a sua carne, a bandida. Que sempre vai te puxar para as coisas e os prazeres do mundo. E a gente que é bobinho demais, muitas vezes vamos. A bandida lá. E você? Igual um bobinho. E quando você faz isso? Quando você não se enche da palavra. Quando você não se enche do Espírito Santo. Através da oração em outras línguas. Quando você não decide esmurrar a miserável para poder fazer aquilo que deve ser feito. Quando você vive como uma criança. Quando que eu vivo como uma criança, Michela? Quando você cede a todas as vontades da sua carne. Porque criança é que cede a tudo que dá vontade, tudo que dá na telha. Irmãos, olha só, adulto não faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito, ponto final. Bem-vindo à vida adulta. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que precisa ser feito. Às vezes o que precisa ser feito é compatível ao que eu quero, mas às vezes, muitas vezes, não são compatíveis ao que eu quero, mas eu faço assim mesmo. É você... Olha, eu tenho ranço do soneca, vocês já sabem disso, né? Então, desculpa aí, aqueles que se deixam levar pelo soneca. Irmão, pelo amor de Deus, você já vai ter que acordar mesmo, entendeu? Mas então, aqueles que são dominados pelo soneca, deixa eu te falar uma coisa, é você levantar, meu amigo, no primeiro badalar do seu relógio. Não perder tempo, porque você está numa missão. Você tem um propósito de vida. Eu fico pensando se Deus atender a sua oração, se deixasse levar pelo soneca. O que seria de você? Então toma jeito. Amém, irmãos? Por quê? Porque você está numa vida adulta. Maturidade cristã, irmãos, é fazer aquilo que precisa ser feito. Não é fazer aquilo que você quer fazer. Eu não como tudo que eu quero comer o tempo inteiro. Eu não durmo as horas que eu... Porque se eu fosse... Eu vou falar de mim. Michela dos Santos, Quinupe Batemar. Que eu amo dormir. Amo dormir. Irmão, se eu fosse dormir a quantidade de horas que eu gostaria, eu iria dormir 16 horas por dia. Faz as contas de quanto ia sobrar para mim. Faz aí, amor. 12? 8, ó. Sou ruim demais em conta. Vocês sabem, né? Dos 24. 24 menos 16. Sobra 8. Eu já coloquei 12 aí, né? Eu ia dormir 16 horas, mas eu dou uns tapas na minha cara se precisar,
Vou lá na minha janela, por isso que eu posto todo santo dia a mesma rotina, a mesma coisa. Tem gente que fala, que acha assim, que besteira, que palhaçada. Não é palhaçada, não. São sistemas que eu criei para eu não me deixar ser dominada pela minha carne. Amém. Então, quando você está dormindo, a sua melatonina está lá em cima e seu cortisol está lá embaixo. Cortisol é o hormônio da adrenalina, para te deixar pilhada, assim como eu estou agora. Então, quando você acorda, se você está no breu, na escuridão, o teu cortisol continua lá embaixo, tua melatonina lá em cima. Então, você tem que abrir a janela assim, ó, e botar a sua pupila bem grande assim, ó, na luz do dia, para poder a melatonina baixar o cortisol, subir e você ir viver seu dia e parar de ficar com esse negócio de ficar sendo dominado pelo soneca. Você está entendendo, irmãos? Toma logo um gole de café se você precisar. E vai viver seu dia. Vai fazer o que você precisa ser feito. Afinal de contas, você é adulto. E você está numa missão. Amém? E essa missão é muito clara. Você não precisa ficar procurando qual é a missão. Já está explícito na palavra. Olha como é que Deus adianta a nossa vida. É a gente que gosta de complicar. Ele é um facilitador, irmãos, da nossa vida. Ele é um facilitador da minha e da sua vida. Olha, deixa eu te falar, não fica chateado comigo não, porque você já viu que eu já me empolguei, né? Eu tentei começar bem assim e tal, mas não dá. Já me empolguei, então segura aí, amém? Todas as balas que eu tenho para descarregar em você hoje, tá bom? Deixa eu te falar, irmãos, Deus é um facilitador da nossa vida. Ele te dá tudo de mão beijada. É uma vergonha você chegar diante dele e você não ter feito nada. Uma vergonha. Sabe por quê, meu amado? Porque ele facilitou tudo para mim e para você. A parte pior, a mais difícil ele fez. Ele me enviou o filho dele para morrer no meu e no seu lugar. Para fazer de você uma nova criatura. Para devolver a você o domínio que o abençoado lá com a mulher dele perdeu. Jogou de mão beijada para o cão. Aí Deus... E não foi de qualquer maneira. A Bíblia fala que Deus enviou Jesus na plenitude dos séculos. Houve um tempo muito grande, irmãos. Deus se submeteu a cada coisa para poder resgatar a mim e a você. Ele precisou fazer alianças com homens. Teve épocas, irmãos, que foi extinto a consciência do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Houveram gerações que não tinham essa consciência. Deus precisou se submeter ao coração de uma mulher, como foi o caso da mãe de Samuel. Ele precisou aguardar alguém, por livre e espontânea vontade, entregar alguém para poder ser ensinado, para trazer essa consciência de volta para o povo. Então, o que aquela mulher fez, irmãos, foi algo extraordinário. Ela não podia ter filhos, então, quando ela fala, se eu tiver, eu vou te dar, era tudo que Deus precisava. De alguém capaz de renunciar ao próprio filho para poder... E aí ele teve que esperar aquela criatura crescer. Olha isso. Esse é o nível de amor que Deus tem por mim e por você. Ele teve que esperar ele crescer. Mas bem novinho ainda, não é verdade? Ele já começou a ouvir a voz de Deus. Já começou a repreender, inclusive, o profeta que criou ele. Você está comigo, irmãos? Então, que amor é esse? Que amor é esse que eu e você, essa manhã, a gente precisa parar para pensar e não ficar com cara de ué, não. Ficar com cara de... Não, irmãos, pelo amor de Deus, a gente precisa ser sacudido para poder a gente fazer aquilo que a gente foi comissionado a fazer. Amém? E Deus não pede muito da gente, não. Sabe o que ele pede? Tudo. Ele não pede muito da gente, não. Ele pede tudo. E esse tudo que ele pede, olha só que maravilhoso. Não é parcial, não. É completo. Então, ele não pede muito. Ele pede tudo e não parcial, completo. Amém? Aleluia. Por que eu estou falando assim com você, irmãos? Eu estou falando intencionalmente. Deus não pede muito, não. Pede tudo. E esse tudo não é parcial, não. É completo. Sabe por quê? Porque ninguém fez o que ele fez.
Então você não venha me dizer que o tudo, é muito. Não, não é. Muito é o que ele fez. Amém? Você pode dizer um amém, igreja amada, linda? Pode? Amém. Então, olha aqui, irmãos, voltando para cá. João 5,30, Evangelho de João 5,30, a Bíblia vai falar assim: nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo. Olha só, porque não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Mais uma vez, Jesus vai mostrar a inteira dependência que ele tinha de Deus. Evangelho de João 4:34, eu amo isso aqui. Ele diz assim: disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Irmãos, preste atenção. Jesus fez da missão dele o seu sustento. Você tem noção do que é isso? Jesus fez da missão dele o seu sustento. Ele disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Jesus era sustentado pelo seu propósito. Jesus era sustentado pela consciência da missão que ele veio fazer. Era o propósito que o alimentava. Não era Netflix. Michela, poxa, estava tão legal, não entra nessas partes, não. É claro que eu vou entrar. É claro, irmãos, que eu vou entrar. Não era Netflix que sustentava ele. Não era o videogame que sustentava ele. Não era séries e mais séries que sustentava ele. Não era o desequilíbrio no trabalho que sustentava ele. Não era a ânsia de provar para as pessoas que sou boa, que sou bom, que ganho muito, que tenho, que isso, que aquilo, que conquisto, que sustentava ele. Irmãos, para com isso, você não tem que ficar provando nada para ninguém, não. Ouviu? Você não tem que provar nada para ninguém, não. Para de querer viver sua vida buscando coisas, reconhecimento para provar para os outros que você saiu de não sei de onde, que olha só o carro que você dirige agora, que olha só o baita salário que você tem agora, olha só as roupas que você veste agora. Isso é idiotice. Desculpa. Prisão. Isso é falta de referência de identidade. Porque a pessoa que tem identidade firmada na palavra não fica provando nada para ninguém. Ela vive a vida dela e as coisas vão chegando para ela, porque ela coloca as suas prioridades. Amém, irmãos? Ela coloca as suas prioridades e as prioridades dela é o Senhor, aquele, inclusive, que dá força para ela adquirir tudo isso que ela quer ficar aí, vomitando para os outros. Porque sem Ele a gente não pode fazer nada. Você está comigo, irmãos? Olha, manhã de visão. Manhã, irmãos, para nós abrirmos os nossos olhos. Manhã, para nós sairmos, irmãos, do comodismo. Se você não estava aqui quinta-feira, por favor, irmãos, vá assistir a ministração de quinta-feira. Amém? Manhã, irmãos, para a gente sair da preguiça. Quinta-feira, o nosso pastor parece que se jogou dentro de um balde de óleo ungido e veio ministrar para a gente. Amém? E ele falou, olha, eu sei que a palavra é forte. E eu fiquei pensando, eu fiquei meditando sobre essa palavra, mas o Senhor falou comigo mesmo para falar essa palavra. Crentes preguiçosos. Para mexer com você, para mexer comigo, para mexer com a gente. Irmãos, a vida moderna, ela trouxe várias facilidades. E está deixando as pessoas preguiçosas, as pessoas não pensam mais. Você não pensa mais, sabe por quê? Porque você tem o Google. E agora inventaram um irmãozinho dele, gêmeos, o ChatGPT. Não lembra de onde está o versículo tal. Chat, diga para mim onde está tá. Claro, querida. Boa pergunta. Você quer também que eu faça
um devocional para você disso? Você quer também que eu faça isso, aquilo outro? Vai, irmãos, olha só, eu uso o ChatGPT para fazer pesquisa, aí vou lá no Google para poder ver se bate, porque ele nem sempre é exato, então não cai em tudo que ele fala. Mas, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, eu estava pensando sobre isso hoje, agora me arrumando pela manhã. Deus, Ele sempre vai contar com a sua consciência. Sempre, irmãos. Deus sempre vai contar com a sua e com a minha consciência. A sua consciência é que te condena. O que você está querendo dizer com isso, Michela? Eu estou querendo dizer que aquilo que ninguém está vendo, Deus sempre está vendo. Ele não te perde de vista. Irmãos, você pode fazer uma cena, você pode fazer uma performance, você pode falar o que você quiser na frente das pessoas. Mas a sua consciência vai estar sempre te acusando. Você está mentindo. Não é bem verdade. Esses dados não são seus. Você leu de alguém e está transmitindo como se fosse você. Isso aí você copiou e colou. Não foi inspiração porque você teve tempo de dedicação. Você foi pelo caminho mais fácil. Você está falando mal da sua liderança. Mas na frente dela você beija e abraça. Sua consciência vai estar sempre te acusando. E Deus sempre vai contar com a sua consciência. E eu não tenho nada a ver com a sua consciência. E você também não tem nada a ver com a minha. Cada um de nós, irmãos, vamos prestar conta. Tudo aquilo, todas as nossas motivações, todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que sai da nossa boca está sendo catalogado para a eternidade. E nada vai passar, nada vai escapar. Você tem noção do que é isso? Se a gente vive com essa consciência, irmãos, a gente vive uma vida de temor ao Senhor, porque como tem crente que não sabe nem o significado da palavra temor ao Senhor. Voltando para cá. João, Evangelho de João 8, 29 e 28 diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou, novamente, aquele que me enviou, ele foi o enviado para uma missão. Está comigo, não me deixou só, porque eu faço de vez em quando o que lhe agrada. É isso, irmãos, que está escrito? Eu faço quando eu quero o que lhe agrada. Eu faço quando o tempo está propício. Eu faço quando as coisas estão indo bem, o que lhe agrada. Não. Eu faço sempre o que lhe agrada. Então, irmãos, quando se tem o propósito como meta de vida, como alvo principal, você não confia em você mesmo. Você se derrama na fonte. Vou repetir. Quando se tem o propósito como meta de vida, como alvo principal, você se derrama na fonte. Você busca na fonte. Amém? A aceitação do chamado deve vir com um senso de responsabilidade e humildade. Vou repetir. A aceitação do chamado deve vir com um senso de responsabilidade e humildade. Não sou eu, mas o Pai em mim. Amém, irmãos? Aleluia. Então, nós vamos ver aqui alguns versículos que demonstram que ele tinha uma consciência missionária. Jesus, ele tinha uma consciência missionária. Até aqui, eu dividi assim, o primeiro missionário a ser enviado, então nós vimos que ele tinha uma consciência, que ele foi enviado com uma missão específica, e agora nós vamos ver alguns versículos aqui, onde nós vamos ver que ele tinha uma consciência missionária. E ele fala assim, em João, Evangelho de João 17, 18, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviarei. Ou seja, ele via a sua missão, ele se via como um missionário, mas ele também sabia que a missão dele era fazer pessoas como ele. A sua missão era preparar outros para serem enviados também. E essa é a minha sua missão também. A minha sua missão é preparar outros para serem enviados. Mas enviados para onde?
não pensa nisso, não pensa em transcultural. Não pense em outros países. Não, irmãos. É você fazer pessoas serem enviadas também na escola, na faculdade, no trabalho, na família. Somos eu e você, vivermos com essa consciência latente que nós fomos chamados também para multiplicar essa visão, assim como Jesus. E fazer isso de forma intencional. O problema, irmãos, é que a gente vive, tipo assim, de qualquer jeito. A gente não vive uma vida intencional. O ministério de Jesus foi pautado em intencionalidade, irmãos. Ele era intencional em tudo que ele fazia. E nós precisamos ser intencional também. Vou te dar um exemplo disso. É você, quando você estiver se arrumando para ir para o trabalho, é você orar e falar: Deus, quem é que eu vou alcançar hoje? Quem é que vai passar pelo meu caminho hoje? Quais serão as pessoas que eu vou falar do seu amor hoje? Aquele endiabrado que está lá no trabalho, que vive me perturbando minha cabeça, me dá uma estratégia para eu poder falar do seu amor para ele antes que eu enforque. É isso, irmãos, é viver intencional. Amém? Aleluia. Então, ele vivia com esse senso. Evangelho de João 13, eu vou ler o 13, depois eu vou pular para o 16 e o 17. Diz assim, Evangelho de João 3, 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então ele tinha uma consciência missionária, ele tinha uma consciência que o propósito, a vida dele era resgatar pessoas. O propósito dele era falar daquilo que ele aprendeu, que ele ouviu do pai dele. Não era ficar falando blá, 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 besteira, irmãos. Amém? Então, irmãos, preste atenção. Numa conversa, 100% da conversa é besteira? Então, você não entendeu isso aqui que a gente está falando hoje. Você é crente, amém? Então, numa conversa, você tem que arrumar um jeito de falar de Jesus. Você tem que arrumar um jeito de falar a palavra. Nem que, se o ambiente for muito hostil, você jogue um Deus é bom para fora. Esse é o meio de você começar. Falando sobre Deus, porque Deus é aceito em tudo quanto é canto. Amém, irmãos? Nem sempre é o Deus das Escrituras. Mas Deus é aceito em tudo quanto é canto. Você entra falando de Deus... Daqui a pouco você pega a veia do apóstolo Paulo e fala ao Deus desconhecido, daqui a pouco você prega o filho. Intencional, irmãos. Amém? Glória a Deus. Lucas 4, 43, ele diz, ele, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso que fui enviado. A gente tem muito... tendência a nos acomodar. A gente tem muito, irmãos, tendência a ficar naquele ambiente que é gostoso, que é bom. Quem é que quer sair daqui do Verbosage para abrir igreja em Zona Norte? Vamos ficar aqui mesmo. Quem é que quer se espalhar pelo mundo? Que isso, espalhar que nada, meu amigo. Vamos edificar uma torre. Que me espalhar que nada, vai dar trabalho me espalhar. E abrir igreja em Zona Norte, começar tudo de novo, não ter domingo, tá de manhã num lugar, de noite no outro, e amanhã, no dia seguinte, tem que acordar cedo para ir para o trabalho, que nada. Vamos lá evangelizar em Zona Norte, dá o endereço aqui da igreja. Para o pessoal que está lá na Zona Norte vir para cá, e se eles não vierem, deve ter igreja para lá, que eu tenho lá, o que a ver com isso? Vamos, meu amigo, vamos edificar uma torre, bem alta para tornar o nosso nome célebre. Vamos edificar um igrejão aqui, cara. Chamar a atenção do ministério, do pessoal de Oz. Vamos tornar o verbo Oz o hype, cara, de Osasco. A gente é tendencioso a isso, irmãos.
Mas olha o que Jesus está falando, olha. Ele, porém, lhes disse, é necessário que eu vá. É necessário que eu anuncie o evangelho do reino também a outras cidades. Se ele está falando isso, é porque foi proposto a ele fazer uma tendinha ali. Ficar restrito ali. É necessário, pois para isso é que eu fui enviado. Olha, irmãos, nós não fomos enviados para edificar um grande prédio. Nós fomos enviados para poder salvar vidas. Se nesse processo edificarmos um grande prédio, amém. Mas nós fomos enviados para poder reconciliar o mundo com Deus. Esse deve ser a nossa visão. E uma vez que essa seja a nossa visão, ninguém aqui vai ficar ofendido do irmãozinho que veio receber o batismo do Espírito Santo, veio receber uma cesta básica, veio receber cura, veio receber Jesus e meteu o pé e nunca mais apareceu aqui. Ninguém vai ficar ofendido com isso. Por quê? Porque nós estamos aqui para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Porque nós estamos aqui para fazer o homem passar da morte para a vida. Do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você vai ficar aqui com a gente? Amém. Se não, glória a Deus. Não é mais um zumbi. Não é mais um morto-vivo. Nasceu de novo e aquilo que foi semeado no coração vai florescer e ele vai encontrar o lugar dele. Amém, irmãos? Então ele tinha um senso de urgência no propósito, ele não perdia tempo. Senso de urgência, fala comigo, senso de urgência. Deus não tem pressa, mas eu e você precisamos ter senso de urgência. Deus não tem pressa, não pode ser mais uma ferramenta para eu e você sentarmos e cruzarmos as pernas. Porque nós temos a tendência de nos acomodarmos. Descobri que Deus não tem pressa. Então, agora eu vou evangelizar um por ano. Não, Deus não tem pressa realmente. Mas eu e você precisamos ter senso de urgência. Porque, enquanto isso, as pessoas estão indo para o inferno. Porque, enquanto isso, as pessoas estão se jogando de ponte. Enquanto isso, as pessoas estão se matando. Enquanto isso, as pessoas estão morrendo sem o conhecimento do Cristo. Amém, irmãos? Então, ele tinha esse senso de urgência. Marcos 10:45 vai dizer assim, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então, Jesus, ele tinha plena consciência que a sua missão tinha, olha só, irmãos, Jesus tinha plena consciência que a sua missão tinha caráter sacrificial. Você precisa desenvolver essa consciência. Eu preciso. A nossa missão tem caráter sacrificial. Volto para quinta-feira. O nosso pastor falou sobre isso. Ele falou, você precisa entender que você não vai poder ir a todos os aniversários que te convidarem. Irmãos, a gente está perdendo o melhor por conta de aniversários. A gente está perdendo o melhor por conta de almoços marcados fora da data certa. Porque tem que ser domingo? Tem que ser quinta-feira? Tem que ser. Eu só tenho 2 cultos na semana, então eu tenho que marcar meus compromissos somente nesses dias? Se isso é uma prática da nossa vida, irmãos, a gente ainda não entendeu o que a gente está falando aqui hoje. Não entendemos. Não entendemos. Mas, de novo, o Senhor está dando oportunidade para a gente, para que a gente passe a entender. Irmãos, olha só, ele nem citou quinta-feira, eu achei que ele fosse citar, mas ele nem citou. O nosso sobrinho fez 4 aninhos e nós não pudemos ir. Mais um sobrinho nosso vai ter a festinha de 1 aninho deles esse mês. Provavelmente nós não vamos poder ir. 1 aninho dele. A nossa outra sobrinha, que a gente nem viu a gravidez, não vimos nada, porque nós estávamos aqui. Vai fazer 2 aninhos. Provavelmente também não vamos estar lá. Sacrifício. Nós moramos longe, nem sempre tem como nós irmos. Não estamos acompanhando o crescimento deles, mas estamos aqui, acompanhando o crescimento de vocês.
Agora a gente tem a oportunidade de acompanhar o crescimento da Belinha. Temos a oportunidade de acompanhar o crescimento da Manuzinha. Porque Deus faz assim. Agora, você precisa entender que a sua missão tem caráter sacrificial. Enquanto você não entender isso, você vai ser um crente, desculpa, meia boca. Não tem outra palavra para te dizer, meu irmão. Graças a Deus que você tem um bom pastor nessa igreja que depois vai vir te acalentar, mas eu estou aqui mesmo para te arrebentar hoje. Entendeu? Você vai ser um crente meia boca, frouxo, meia boca, que o diabo nem liga para você, porque você e nada é a mesma coisa, você não faz diferença. Amém? Vamos continuar aqui. Lucas 19, 10 diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Jesus deixa claro que a natureza da sua missão, assim como a minha e a sua, é uma missão de resgate. E isso é muito nobre. Já assistiu o Resgate do Soldado Ryan? Pois é. Nem eu já assisti. O do Soldado Ryan daquele outro lá, que corre. Até o último homem. Mas tem o Soldado Ryan também, né? Então, eu já vi esse. O Soldado Ryan. É muito antigo, com o ator que eu esqueci, o Tom Hanks. Esse mesmo. Ai, filme chato. Mas você consegue tirar boas lições dele. Amém, irmãos? É porque eu não gosto de drama. A vida já não é um drama? Para que eu vou ficar assistindo drama? Amém? Então, irmãos, Até o Último Homem, dizem que é fantástico. Já tentei assistir, mas aí quando eu estou lá e olho, falo, ai, vê esse filme. Aí eu prefiro pegar os spoilers e sei que é fantástico. Amém, irmãos? Então, se você tem paciência para assistir, você assiste. Para poder você ver como é que é. Como que a pessoa que vai buscar o outro se coloca em risco. O tempo inteiro. Ele vai para buscar mais um, ele não sabe se ele vai voltar. Mas o que motiva ele? A natureza da missão. A consciência da missão. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia, aleluia. Então, quando nós vemos tudo isso, para fechar aqui, Jesus, ele faz tudo isso que nós estamos vendo aqui, com diligência e humildade. Tudo isso ele faz com diligência e humildade. Eu quero ler com você, rapidamente, Filipenses 2, a partir do 5. Ele diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Tornando-se, irmãos, ele se tornou obediente. É isso que Deus espera de mim e de você, que a gente se torne obediente. Amém. Até quando? Até a morte. Mas não precisa ser de cruz, porque ele já morreu. Mas até a morte das suas próprias paixões, dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades. Porque nós temos uma missão. Nós estamos hoje vestidos com essa camisa, irmãos, para poder representar o pastor Jean e a Elza, que estão novamente começando tudo do zero, cara. E o que motiva eles? É um altruísmo que é uma coisa assim surreal. O que motiva eles? O senso da missão. Você senta para conversar com eles, eles falam disso o tempo inteiro. O tempo todo, eles estão lá em casa. E eles falam disso o tempo inteiro, eles falam sobre estratégias que já chegaram, eles falam sobre estratégias que eles estão tendo, eles falam a respeito de buscar no Senhor por mais estratégias para poder serem mais exatos, precisos, efetivos. Ontem, quando ela terminou aqui, ela falou, olha, orem por nós. Orem por nós, orem por sabedoria, orem para que as portas se abram, orem por nós para que a gente não erre o alvo. Olha a humildade, irmãos. E a consciência latente, viva daquilo que é missão, daquilo que é propósito de vida.
Entende? Então, ele tornou-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Amém? E aí nós olhamos para Jesus fazendo tudo isso com toda a diligência. E isso é lindo demais. Ele nos ensina tudo, irmãos. Ele nos ensina a sermos diligentes. Ele nos ensina a sermos obedientes. Ele nos ensina tudo que a gente precisa. Amém? Aleluia. E eu quero fechar rapidamente, trazendo para você 2 versículos. Eu quero comentar algo aqui com você rapidamente. Lá em 2 Timóteo 2,4, eu amo 2 Timóteo 2,4. Diz assim, o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele fala assim, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Irmãos, esse é o nosso objetivo. Se no meio do caminho eu vou casar, vai ser bênção. Se no meio do caminho eu vou beijar na boca, vou namorar, vai ser bênção. Se no... Deixa quieto. Se no meio do caminho eu vou comprar uma moto, vai ser bênção. Eu vou comprar uma Ferrari, vai ser bênção. Eu vou morar em Alphaville, vai ser bênção. Mas se não der para tudo isso, o meu desejo deve ser satisfazer aquele que me arregimentou. Amém, irmãos? Então, nenhum soldado em serviço se envolve. Sabe por quê, irmãos? Porque quando um soldado em serviço ele se envolve com as coisas da vida, ele se torna uma presa fácil. Ele fica vulnerável. Ele fica vulnerável a ele não só, irmãos, se afastar do propósito, mas ele se torna uma presa fácil para perder a sua vida. Porque nós precisamos viver mesmo com aquele senso de missão. Amém? E 2 Coríntios 5, é o último aí que eu quero ler com você. 2 Coríntios 5, lá no 18, ele vai falar sobre o ministério da reconciliação. E ele vai dizer assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que honra, irmãos. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Então, ele olhou para a terra, não tinha um justo sequer, ele enviou um. Esse justo aceitou a proposta, veio, se sacrificou, morreu por mim e por você. E aí, nos reconciliou. Deus nos reconcilia com Ele mesmo por meio de Cristo. E Ele não só nos reconcilia, mas como Ele investe em nós e Ele nos dá um baita voto de confiança. A Elza tem uma frase que mexe muito comigo. Ela fala assim, Deus não tem mais ninguém, somente a igreja. Ele só tem você, Ele só tem a mim, Ele só tem a gente. Para cumprir o propósito, para cumprir a missão. E triste, irmãos, é ver que aqueles a quem somente Ele tem, está vivendo o inverso daquilo que a gente acabou de ler em Timóteo. Está fazendo dos templos do Senhor negócio, show, business. Tem aqueles que estão dormindo agora, não vieram para o culto porque o relógio despertou e o soneca venceu eles. Estão lá dormindo. Não, trabalho muito. Irmãos, eu vou falar igual meu marido falou na quinta-feira. Você não vai ouvir de mim assim, que isso, crente? Lava a cara, dá uns 3 tapas e vem. Não, quer dormir, fica dormindo. Mas não vem mexer a paciência depois quando o diabo estiver te atormentando, não. Porque eu não vou aconselhar crente assim, não. Você se vira. Amém. E não é com vocês que eu estou falando, é com quem ficou dormindo. Amém. Que vai ouvir a ministração depois. Vocês que estão aqui podem me procurar para aconselhamento que eu aconselho. Tá bom? Ficou dormindo? Não vem com essa não, porque eu não tenho tempo para perder com preguiçoso. Amém. Amém, irmãos? Então, olha só, a saber, 19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Mais uma vez ele fala, e nos confiou a palavra da reconciliação. Você tem noção, cara, que você carrega aquilo que o mundo
está buscando. Eu e você temos aquilo que o mundo está buscando. As respostas vitais para a humanidade, eu e você temos. E Deus confiou isso a mim e a você. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E aí, o Ministério de Música pode vir, porque quando o ministro fala isso, é porque ele está terminando mesmo. São estratégias. Vai dedilhando aí para me ajudar. Amém? E eu quero dizer para você, eu fiz uma pesquisa rápida para poder trazer para você o papel do embaixador. O embaixador é o representante oficial de um país em uma outra nação. Olha o papel dele. Seu papel é falar e agir em nome do governo que o enviou, promovendo seus interesses, valores e princípios diante do país, onde ele está. Ele não pertence à nação onde está, mas ele vive, o embaixador, nessa nação de forma temporária. Representa o seu país de origem e transmite a mensagem. Ele defende os interesses e mantém o relacionamento diplomático entre as duas nações. Deve agir de forma digna, fiel e coerente com o reino que o enviou. Agora, o que é um relacionamento diplomático? Está vendo aí, ó? O embaixador, ele defende os interesses e mantém o relacionamento diplomático. E aí o crente vai lá e fala, vou beber cerveja também. Vou pegar a mulher do outro também. Porque, afinal de contas, eu sou diplomático. Tu acredita que tem gente sem vergonha a esse ponto? Mas tem. Mas não é disso que se trata um relacionamento diplomático. Relacionamento diplomático significa viver em conexão com a outra nação, sem perder a sua identidade original. O embaixador mantém contato, dialoga, serve, influencia e representa o seu país, mas não adota os costumes e as leis da nação onde ele está temporariamente vivendo. Amém, irmãos? Ele vive lá, mas a sua lealdade está ao seu governo de origem. E aí, irmãos, isso me remete ao quê? Paulo pedindo, suplicando, rogando, pelo amor de Deus, rogo-vos, pois, irmãos, que vocês renovem a mente de vocês. Pelas misericórdias de Deus, eu rogo-vos que vocês renovem o entendimento de vocês, a mente de vocês. Que vocês não se moldem a esse mundo, aos padrões desse mundo. Irmão, sabe o que isso significa? Você é um diplomata. Você está representando o seu país de origem. Douglas fala muito isso aqui nas ministrações dele. É você estar lá no seu trabalho e as conversinhas vãs, as conversinhas sem vergonha estar lá e você não se envolver naquilo. Você não ficar rindo porque você está sem graça de fechar a cara. Fecha a cara. Se posicione. Sabe por quê? Porque se você manter essa firmeza e você se posicionar, sabe o que vai acontecer, irmãos? Vai acontecer que da próxima vez as pessoas vão fazer o que fazem com ele, o que faziam comigo direto na faculdade. Douglas está chegando aí. Não fala palavrão perto dele, não. Não fala pornografia perto dele, não. Ih, Michela está chegando aí. Não vamos falar sobre isso perto dela, não, que ela é crente. Mas eu precisei ganhar isso. Esse respeito se ganha. E não se ganha indo, sendo Maria vai com as outras. Não se ganha as pessoas falando sobre pornografia e você lá, rindo igual uma hiena. Mas eu não falei nada. Pois é, esse é o problema, você não falou nada. Quem cala consente, irmãos. Você está no bolo ali, sendo pornográfico tanto quanto. Ai, é duro ouvir isso. Pois é, eu também acho duro ouvir, também acho duro falar. Mas a gente precisa ouvir, irmãos. Porque não se cresce ouvindo mentira.
Não se expande, irmãos, ouvindo meias verdades. Não se conquista fingindo que nada está acontecendo. Só se cresce, só se expande, se conquista ouvindo a verdade, tendo humildade para acolher e mudar o estilo de vida. É isso que Deus está chamando a mim e a você para nós fazermos nesse tempo. Mudarmos o nosso estilo de vida, adotarmos o padrão celestial como o estilo de vida, assumirmos a nossa responsabilidade de filho. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, você vai ter que prestar conta porque você já é filho. Então corra atrás para fazer o melhor que você pode fazer, porque o dia do acerto vai chegar. Não tem o que eu e você fazermos. Com Deus não tem essa de que nasci numa família endinheirada, com muito dinheiro, eu só vou usufruir. E meu pai é aquele pai que passa a mão na minha cabeça e me dá carros e mais carros e viagens e dinheiro e blá blá. Não, irmãos, Deus não é assim. Ele te dá tudo isso, irmãos, se o teu coração estiver alinhado. Mas o dia de puxar a corda e senta aqui, vamos conversar, vai chegar. E está chegando, inclusive. Então eu e você vamos estar nessa situação diante do Senhor um dia. E eu estou aqui como boca do Senhor, buscando, irmãos, pela palavra, trazer para você uma mensagem que aqueça o seu coração e te motive a mudar o seu estilo de vida. E se você percebe que está tudo ok, não, eu já estou bem alinhado, irmãos, não se engane, não deixe vaidade entrar. Amém? Todos nós temos pontos para corrigir. Todos nós temos. Por melhor que a gente esteja desempenhando o nosso papel, nós temos pontos para poder a gente corrigir, para a gente alinhar, para a gente, por exemplo, intensificar mais. Amém? Você pode se colocar de pé?